No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6 em diante. E o tema da mensagem dessa noite é a ascensão de Jesus aos céus. Atos capítulo 1, versículo 6 em diante. E Lucas escreveu dizendo: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando ele com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. E lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Então vamos orar ao nosso Deus, para que o Espírito Santo fale coisas profundas dos céus nessa noite. Oremos ao Senhor agora. Santo Deus, aqui estamos nós, meu Senhor, prontos para ouvir a Tua voz, prontos para continuarmos crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Porque quanto mais nós crescemos no conhecimento de Deus, maior é a nossa intimidade com Deus. Quanto mais nós crescemos no conhecimento do Senhor, mais nós iremos viver uma vida de santidade, uma vida de agiasmos, uma vida separada do que é profano, uma vida de dedicação ao Senhor, uma vida devotada às coisas espirituais. Sem o conhecimento, a vida espiritual se torna uma coisa infrutuosa. Sem o conhecimento de Deus, a vida espiritual é uma vida estéril, que não produz frutos, que não tem vida, que não tem crescimento. Então fala-nos nessa noite, Senhor. Fala à Tua igreja santa, fala aos Teus pequeninos, os Teus ungidos, os Teus escolhidos. Usa-me como Teu pastor, como instrumento da Tua santa vontade. Dá-me, ó Deus, a inspiração e a capacidade para que eu possa explanar a Tua palavra com verdade, e que o Teu Espírito abra o entendimento do Teu povo e faça-os compreender tudo o que for proclamado desse altar. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, e que todo aquele que crer e recebe esta palavra, que diga amém e amém e amém. Diga graças a Deus. Bom, você sabe que quem escreveu o Atos dos Apóstolos foi Lucas, o médico amado. E eu gosto muito desses escritos aqui de Lucas, porque Lucas, ele foi um homem muito meticuloso. Ele foi um homem que fez uma acurada investigação de todos os fatos que ele escreveu para o seu amigo Teófilo. Então ele investigou cada detalhe, cada assunto, cada fato, com pessoas que foram testemunhas oculares de tudo o que aconteceu. Pessoas que presenciaram, que estavam presentes em todos os acontecimentos. E aqui agora, outra vez, está o doutor Lucas trazendo para nós um relato
da ascensão de Jesus aos céus. No momento que Jesus é assunto aos céus. Isto aqui que Lucas está contando, olha, isto aqui não é uma lenda, isto aqui não é uma história que foi inventada por alguém. Não, isto aqui é o registro de um acontecimento histórico. Isto aqui é o registro de algo que ele apurou, investigando tudo minuciosamente, como ele afirmou a Teófilo. Aliás, segura um pouco aí. Deixa eu mostrar ele falando isso para Teófilo. Lucas capítulo 1. Mateus, Marcos, Lucas. Isso aqui foi uma carta que ele escreveu para Teófilo e que a igreja erradamente chama de evangelho. Então ele diz assim, no versículo 1: visto que muitos ouvem, que empreenderam a narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim, me pareceu bem, depois de uma acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Você vê que ele diz a Teófilo, lá no início de Atos, como nós lemos ainda há pouco, que ele escreveu o primeiro livro, ele escreveu esta carta, relatando tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia que ele foi elevado às alturas. Ele diz isso lá em Atos. E realmente, ele termina essa carta, escrita para Teófilo, veja o capítulo 24, versículo 50 em diante, ele termina relatando a ascensão de Jesus ao céu. E ele diz: então os levou para Betânia, e erguendo as mãos os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então, eles adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Então você vê que é impressionante, né? Porque verdadeiramente, o único que descreve a ascensão de Jesus é Lucas. E Lucas descreve esse momento espetacular de uma forma, sabe, maravilhosa. Ele descreve com detalhes, ele descreve com minúcias. Então, a ascensão de Jesus representa o momento que ele partiu desse mundo, o momento que ele deixou a sua manifestação de filho, ele deixou a sua manifestação num corpo de carne, para voltar à sua plena manifestação de poder e glória, para voltar à sua plena posição de governador do universo, agora não mais num corpo de carne. Então, apesar da ascensão de Jesus não ser uma doutrina muito considerada pela igreja, também quase não se fala nela, olha, ela é fundamental para a fé cristã. E vou dizer mais uma coisa: poucas pessoas neste mundo entendem esse assunto aqui de uma forma espiritual. E porque poucas entendem de uma forma espiritual, algumas até fazem chacota com esse assunto. Você vê que debocham, né? Diz que o primeiro astronauta russo, quando ele foi lançado ao espaço, então diz que a nave subiu, foi lá para o espaço sideral, e quando ele retornou, né, diz que ele dizia assim: interessante, eu fui ao espaço, eu cheguei até os mais altos céus, e eu não consegui ver Deus por lá. Eu não vi Deus, eu não vi os anjos, eu não vi nada, sabe? Ora, isso é fazer brincadeira com coisa séria, isso é fazer deboche das coisas de Deus, porque a ascensão de Jesus não significa dizer que ele saiu aí, né, viajando pelo espaço até chegar ao céu. Não significa isso. O que nós precisamos entender é que o céu, irmãos, não significa um lugar acima de nós obrigatoriamente, como muita gente imagina. Quando as escrituras descrevem o céu, e elas normalmente descrevem como lugar acima, isso é apenas uma força de expressão, porque o céu é um lugar real, verdadeiramente é um lugar real, mas a dimensão do céu é uma dimensão espiritual. O céu é um lugar que não é possível chegar a esse lugar através de nenhum meio de transporte inventado pelo homem.
Vou repetir, o céu é um lugar, mas é um lugar onde não é possível se chegar usando nenhum meio de transporte inventado pelo homem. Para chegar ao céu, é preciso que a pessoa mude da sua dimensão física para uma dimensão espiritual. É uma dimensão espiritual. Então, Deus se fez carne, a carne é o Filho, e como Deus só pode ser visto através da carne, que é o véu, o Filho também subiu aos céus. Aquele corpo que o próprio Deus gerou foi elevado aos céus, porque nós só veremos Deus através do corpo de Jesus. Diga graças a Deus por isso. Pastor, o senhor falou que o céu não é um lugar acima. Não, é uma dimensão espiritual. Porque se for acima, também é abaixo. A terra não é redonda? Ou não é? Hã? Ela não gira? Ora um país está lá em cima, ora está aqui embaixo. E não tem céu acima e abaixo? Então é uma dimensão espiritual, viu? É uma dimensão espiritual. Então, Deus, Ele enviou seu Filho ao mundo, nascido de mulher, e depois Ele subiu aos céus através da sua ascensão. Ele foi para uma dimensão espiritual, onde nenhuma pessoa nesta terra pode ir, onde ninguém pode chegar, através de nenhum meio de transporte criado pelo homem. Para se chegar a esse céu, a essa dimensão espiritual, a pessoa tem que sair da dimensão física e ir para uma dimensão espiritual. Amém? Bom, abra por favor em João capítulo 17. João capítulo 17, versículo 4 e 5. Diz assim, são palavras de Jesus: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Olha só, Deus, irmãos, na sua presciência, Ele já havia determinado, desde antes da fundação do mundo, olha aqui, antes que houvesse mundo, toda essa posição de glória, toda essa posição de amor, que o Filho ia desfrutar no seu relacionamento com o Pai. Agora, infelizmente, por falta de conhecimento, por não discernir as coisas do Espírito espiritualmente, por não conferir coisas espirituais com espirituais, muitos começaram a ensinar à igreja que o Filho já existia com o Pai na eternidade, que o Filho veio dos céus, que ele já existia com Deus antes da fundação do mundo. Só que isso é uma heresia, porque em nenhum lugar aqui da Bíblia você vai encontrar uma afirmativa de que Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus. Não se encontra isso aqui na Bíblia. O Filho, ele só é mencionado lá nas páginas do Velho Testamento como sendo um ser que iria existir lá na frente. Ele só é mencionado profeticamente. Nunca ele é mencionado como existindo naquela ocasião. O Velho Testamento fala do Filho? Fala, menciona o Filho, mas só menciona profeticamente, sempre anunciando a sua existência lá em Belém, a partir de Belém, né? Quando ele nasceu, quando Maria deu à luz aquela criança que o Espírito de Deus, de uma forma sobrenatural, gerou no ventre dela. Então o Filho de Deus não é eterno. O Filho é gerado. Ele foi gerado. Deixa eu mostrar aqui em Mateus. Mateus capítulo 1, versículo 20. Diz assim: enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tema receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então é fácil concluir que se o Filho é eterno, como se ensina na maioria das igrejas, então ele jamais foi gerado, irmão.
uma coisa que é eterna jamais será gerada. Agora, por outro lado, se ele foi gerado, como o texto diz aqui, então ele não é eterno. Essas duas palavrinhas aqui, ó, eterno e gerado, elas estão em total contradição uma à outra. Quem é eterno não pode ser gerado. Quem foi gerado não pode ser eterno. Então a verdade da Bíblia é que o Filho não preexistia com o Pai desde a eternidade. Nunca preexistiu. O Filho, ele foi gerado no ventre da Virgem Maria e nasceu em Belém. Deixa eu mostrar aqui em Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 35. Quando o anjo aparece a Maria para dar a notícia de que ela iria ficar grávida de uma criança, e ela pergunta ao anjo, mas como é que vai ser isso? Pois eu não tenho relação com homem algum. Aí no versículo 35 o anjo responde, o anjo Gabriel: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O ente santo, aquele corpo que foi gerado no ventre da Virgem, sem a semente do pecado, o anjo Gabriel diz para ela: olha, esse ente santo, que o próprio Deus vai gerar no teu ventre, que não vai ser fruto de um relacionamento sexual, que não vai ser resultado de um espermatozoide fecundando o óvulo, ele será chamado Filho de Deus. Claro. Quem é que gerou? Deus. Quem é o pai daquela criança? Deus. Agora, por que o anjo disse será chamado Filho de Deus? Simplesmente, irmão, porque ele ainda não existia como filho. O Espírito, que é o próprio Deus, ainda ia gerar esse ente santo, esse corpo de carne, sem a semente do pecado, no ventre de Maria. Enquanto ele não fosse gerado, não podia ser chamado Filho de Deus. Então ele será chamado, quando ele for gerado, quando ele passar a existir, ele será chamado Filho de Deus. Eu queria que você viesse a Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 4. E eu lembro que ontem à noite eu conversava com um pastor, né? Faculdade de teologia e tanta coisa, e doutor em divindade, e não sei o quê, e coisa para lá, e coisa para cá. E o irmão trouxe ele onde aqui, era ciola do seminário, e no final fomos conversar, ficamos até tarde no gabinete. Olha, e no final ele disse: pastor, sou obrigado a reconhecer que faculdade, teologia, bacharelado, não acrescenta nada. Eu disse: eu sei, né? Eu disse: eu sei. Por isso que você não sabe essas coisas. Por isso que você não conhece esses mistérios. E ele dizia assim: e esses pastores aí famosos, quando eles ouvem o senhor pregar isso, o que é que eles dizem? Eu disse: nada. Não tenho o que dizer. Só pode abrir a boca e dizer heresia. Nada mais do que isto, né? Então vamos lá. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Olha só, quando Paulo diz aqui que Deus enviou seu Filho, ele não está dizendo aqui que ele já existia nos céus e foi enviado do céu. Não é isso que ele está dizendo. Deus enviou seu Filho, mas depois que ele nasceu. Ele foi enviado para uma missão, né, que era resgatar os que estavam sob a lei, para uma missão que era dar o seu próprio corpo, a sua própria vida, para ser sacrificado na cruz em favor de todo o povo de Deus. Foi enviado depois de nascido, né? Aqui em João, capítulo 3, versículo 16, João 3,16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, esse é outro texto, muito usado também, para se ensinar ao povo de Deus, erradamente,
que o Filho já preexistia com Deus. Então eles usam essa palavra deu, como aparece aqui no texto. Está vendo dizendo? Ó, tá vendo? O Filho já existia no céu antes que Deus o desse a nós. Está vendo como ele já existia? Aí Deus o deu para nós. Não. Olha, irmãos, não é esse o sentido do texto. Tanto a palavra deu, como a palavra enviou, que nós vimos agora em Gálatas 4:4. Essas duas palavras, elas são empregadas no sentido de que Deus enviou, de que Deus deu o seu Filho, mas como um homem maduro, para o desempenho de uma missão. Ele foi enviado, mas depois de um homem maduro. Por isso que ele deu início ao seu ministério com quantos anos? 30 anos. Aí Deus o enviou, pode, agora vai. Agora dá início à tua missão. Agora eu estou enviando você para executar essa missão, né? Você vai resgatar os que estavam sob a lei e você vai ser o cordeiro perfeito que vai ser imolado numa cruz para remover os pecados do meu povo. Aliás, Jesus fez o mesmo com seus discípulos, aqui mesmo no livro de João, no capítulo 20, versículo 21. Quando Jesus apareceu a eles ressuscitado, então disse-lhe depois Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ele fez a mesma coisa. Assim como o Pai me enviou para uma missão, e eu já cumpri, né? Já cumpri a lei, já dei a minha vida, já fui crucificado, já sofri, já paguei o preço, eu também vos envio. Então, até o filho ser gerado no ventre da virgem, todas as vezes, meus irmãos, que o Velho Testamento menciona o filho, ele sempre o faz de uma maneira profética. Nunca como o filho já existindo naquele tempo. Nunca, 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 nunca. Por exemplo, no livro de Salmos, o segundo Salmo, Salmo 2, versículo 7. O salmista diz assim: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Olha, este salmo aqui, irmãos, é todo ele composto de palavras proféticas, são profecias referente ao filho que seria gerado lá na frente, sempre profeticamente. Agora alguém pode dizer assim: pastor Carlos Magno, mas pastor, se Deus é chamado de pai no Velho Testamento, isso não é a prova de que o filho já estava com ele? De que ele já tinha um filho? De que o filho preexistia com ele? Não, absolutamente não é a prova disso. O que nós precisamos fazer é manejar bem a palavra da verdade, coisa que pouca gente faz, poucos pastores fazem, poucos filhos de Deus fazem, e tem que manejar bem a palavra da verdade, meu irmão. É fundamental que você faça isso. Quando nós manejamos bem a palavra da verdade, então a gente consegue discernir em relação a que ou a quem Deus é chamado de pai no Velho Testamento. Tem que manejar bem. Deixa eu ver aqui, em relação a que ou a quem Deus é chamado de pai no Velho Testamento. Deixa eu mostrar para você. Abre em Jeremias. Jeremias capítulo 31, versículo 9. 31, 9. Então diz assim: virão com choro e com súplicas os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho reto em que não tropeçarão. Porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Você está vendo? Ele era pai para quem? Para Israel. Então aqui Deus é mencionado como o pai de Israel, e não como o pai do filho. No Velho Testamento, meus irmãos, Deus era o pai do povo israelita. Olha, e o povo judeu sempre teve essa consciência. Eles sempre tiveram essa consciência. Deixa eu provar para você isso. No livro de Malaquias, capítulo 2. Malaquias 2, versículo 10. Olha o que diz aqui: não temos nós todos o mesmo pai?
não nos criou o mesmo Deus? Você vê? Então, outra vez, a gente está vendo aqui Deus sendo visto como o pai de todos os israelitas. Tá vendo? Não temos nós todos o mesmo pai, Deus, o mesmo Deus. Então, é sempre nesse sentido que Deus é mencionado como um pai no Velho Testamento. Sempre nesse sentido. Nunca no sentido de ser pai do filho. Porque o filho só passou a existir quando ele foi gerado no ventre da virgem. Amém? Paulo escreveu à igreja de Filipos, Filipenses. Abra, por favor, lá. Capítulo 2. Versículo 6 em diante. E o apóstolo diz à igreja: pois ele, está falando de Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Olha só, mesmo nele, no Filho, naquele corpo de carne, habitando a plenitude da divindade, mesmo que através dele todo o poder de Deus tenha se manifestado ao mundo, em nenhum momento, Paulo diz, o Filho usurpou ser igual a Deus. Em nenhum momento ele quis dizer: eu sou igual a Deus, nós somos iguais, porque ele sabia que não era. E como é que a igreja diz que são iguais? Como é que a igreja diz que são da mesma substância, iguais em poder, né? Iguais em divindade, iguais nisso, iguais naquilo? Pelo contrário, ele assumiu o seu lugar de servo, igual a qualquer homem nesse mundo. A única diferença é que ele não tinha a semente do pecado. A única diferença. Por isso que ele diz que ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o próprio Deus. É por isso que Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome. Ou seja, o nome do próprio Deus. Qual é o nome do nosso Deus? Jesus. Esse é o verdadeiro nome de Deus, Jesus. Então, Jesus Cristo é o Senhor. Os judeus no Velho Testamento, eles conheciam Deus como o Senhor. Então os profetas diziam: o Senhor disse, o Senhor mandou, eis que eu sou o Senhor que vos fala. Então eles conheciam Deus como o Senhor. Então o que a Bíblia mostra é que esse Senhor do Velho Testamento, ele um dia se fez carne. Ele assumiu um corpo na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Venha em Isaías, capítulo 43. Isaías 43, versículo 11. Isso são mistérios revelados de Deus, que só pode ser compreendido mediante revelação. Então, 43, 11 eu falei, né? Então ele diz assim: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Aí você vai um pouquinho à frente, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, e diz assim, isso é Deus falando através desse profeta, viu? Versículo 11, Ezequiel capítulo 34, versículo 11. Porque assim diz o Senhor Deus. O que é que o Senhor Deus diz? Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Então o próprio Senhor disse
que ele mesmo, ele pessoalmente, procuraria as suas ovelhas. Esse eu mesmo procurarei. Ele não disse, eu vou mandar um filho procurar. Ele disse, não, eu mesmo. Como eu só posso me manifestar aos homens através de um véu, ninguém jamais viu, nem verá Deus como espírito, eu vou criar um corpo, que é meu filho, eu que vou gerar, e eu vou aparecer dentro daquele corpo. O corpo era o véu. Amém, irmãos? Eu mesmo procurarei as minhas ovelhas. Só que 700 anos antes de Deus cumprir isso aqui, de Deus vir ao mundo, Deus se fazer carne para procurar suas ovelhas, o profeta Isaías, usado por Deus, profetizou que alguém precederia a vinda do Senhor. Olha que coisa linda isso aqui. Isaías 40, Isaías capítulo 40, versículo 3 em diante. Olha a profecia. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos serão aplanados, né? A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o diz. Quer dizer que Isaías profetizou que haveria alguém que iria preparar o caminho do Senhor. Que Senhor? Aquele Senhor que eles criam, aquele Senhor do Velho Testamento, que é o único Senhor. Não existe dois senhores. Não existe um Senhor no Velho Testamento e um Senhor no Novo Testamento. É o mesmo Senhor. O Senhor do Velho Testamento se fez carne. Agora vamos ver Lucas confirmando o cumprimento dessa profecia. Lucas capítulo 3. Lucas 3, versículo 2 em diante. Agora ele diz: sendo sumos sacerdotes, Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimentos para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Agora ele cita lá a profecia: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de quem? De Deus. Quer dizer que João Batista foi a voz que clamava no deserto, preparando o caminho do Senhor. Que Senhor? Aquele Senhor do Velho Testamento, só que agora ele se manifestaria ao mundo num corpo de carne. Aí a gente vai para Marcos, capítulo 16. Marcos 16, versículo 19. E diz assim o texto: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Olha, irmãos, esta expressão, à destra de Deus, é muito importante. E ela precisa ser muito bem compreendida. Você tem que compreender muito bem essa expressão aqui. Você vê que essa expressão, ela aparece outra vez em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7 de Atos, você vai ver. Quando Estevão estava para ser apedrejado, Atos capítulo 7, versículo 55. Estevão pregava verdades eternas, os judeus se enfureciam, rilhavam os dentes contra ele, tinham uma raiva mortal de Estevão. Você já notou que tem gente que tem uma raiva mortal quando ouve a verdade? Quando ouve a verdade, olha, tem um ódio, sabe? Os olhos chegam a sair faísca. É impressionante, né? Então diz assim, versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus
Ele não viu Deus, porque Deus não pode ser visto. Ele viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. A direita ou a destra é a mesma coisa, mas a expressão correta é a destra de Deus. A pergunta é: o que significa a destra de Deus? Ele viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua destra. Ora, irmãos, os judeus nesse tempo aqui conheciam muito bem o significado dessa expressão, a destra de Deus. Para eles era uma expressão tremendamente familiar. Eles sabiam exatamente o que é que Estevão estava dizendo. Por quê? Porque eles sabiam? Porque Moisés já tinha utilizado essa expressão. Isso era uma expressão muito comum entre eles. Eles usavam constantemente a destra de Deus, a destra de Deus. Pastor Moisés utilizou. Êxodo 15. Êxodo capítulo 15. Quando eles acabaram de atravessar o Mar Vermelho, quando Deus, de uma forma tremenda, destruiu todo o exército de Faraó, não ficou nenhum soldado para contar a história, destruiu todo mundo. Então Moisés começa a fazer um cântico de exaltação a Deus. E ele diz aqui, capítulo 15, versículo 3 em diante. Ele diz: o Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome, lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no Mar Vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram as profundezas como pedra. Agora olha o versículo 6. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. O que é a destra? A manifestação de Deus sobrenatural. A tua manifestação, olha, é gloriosa em poder. A tua manifestação, ó Deus, despedaça o inimigo. Quando Deus se manifesta, meu irmão, olha, ninguém pode resistir a Deus. Nada pode resistir a Deus. Sabe? Não tem diabo, não tem demônio, não tem inferno, não tem doença. Se Deus se manifestar para curar uma doença, não tem doença que resista à manifestação sobrenatural de Deus. Pode ser um câncer, pode ser uma AIDS, pode ser um tumor, pode ser uma paralisia, pode ser uma cegueira. Se Deus se manifestar para curar, acabou a história. Então a tua destra despedaça o inimigo. Olha, os teus inimigos têm que temer você, viu, meu irmão? Porque você tem um Deus que é poderoso. Normalmente o mundo lá fora teme o diabo. Se disser assim, fulano é da macumba, olha, fulano é da umbanda, olha, não mexe com esse povo não, viu? Deixa para lá, não se envolve, porque tem medo do diabo. Mas se disser assim, olha, é um cristão, eles zombam, não teme Deus. O mundo tem que saber que o nosso Deus despedaça o inimigo, meu irmão. Que o nosso Deus é poderoso. Então, Estevão viu Jesus na sua manifestação plena de poder e glória. Estevão viu Jesus como Deus supremo. Não mais aquele Jesus levando coroa de espinho na cabeça, que estava no cumprimento da lei, tinha que sofrer, tinha que pagar o preço. Agora não mais. Não mais num corpo de carne. Não mais levando chicotada dos soldados romanos. Agora ele disse, agora eu vejo Jesus como Deus bendito, como Deus único. Olha, os judeus entenderam tão bem isto. Volta lá em Atos 7, para você ver como isso aqui é interessante. Quando no versículo 56, ele disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, aquele Jesus que eles tinham visto ali em carne, em pé, à destra de Deus. Eles entenderam o que o Estevão está dizendo. Como é que é a história? Você está dizendo que esse Jesus que esteve aqui entre nós, você está vendo ele agora como o nosso Deus? Como Deus único? Como Deus supremo? Olha o que aconteceu. Versículo 57. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos, não quiseram ouvir. Sério, isso é uma heresia. Como é que ele disse que aquele homem era Deus?
Você vê como é o problema da falta de conhecimento? Taparam os ouvidos, não quiseram ouvir e unânimes arremeteram contra ele. Partiram para cima de Estevão, pegaram Estevão e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. Apedrejaram Estevão até Estevão morrer. Com pedra, pedrada em cima de pedrada. E sabe quem estava na hora? E quem tinha toda a autoridade que podia impedir o apedrejamento? Um homem chamado Saulo de Tarso. Está aqui, ó. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejava Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Está vendo? Estevão foi apedrejado porque proclamou Jesus como Deus. Disse: eu vejo os céus abertos, eu vejo a glória de Deus, e Jesus à sua destra, Jesus na sua plena manifestação de poder e glória, Jesus como Deus soberano, Jesus como Deus criador dos céus e da terra. Amém, irmãos? Glória a Deus. E eu quero terminar em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Encontraram? 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Está falando da ressurreição de Jesus Cristo. E ele diz: o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus. Olha outra vez a expressão. Está à destra de Deus. Está na sua plena manifestação de poder e glória. Ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Então, a mensagem que Deus está mandando para nós, o que Deus está querendo nos ensinar nessa noite, é que naquele momento da ascensão, Deus estava colocando um ponto final na sua obra expiatória terrena. Tudo que era necessário fazer no seu corpo de carne, Ele fez. Tudo ali, Ele disse: aqui eu ponho fim. E agora eu dou início à minha obra expiatória celestial. Né? Paulo disse: Ele está sentado, aguardando daí por diante que todos os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é quem? É a morte, quando ele vier. Aí acaba a morte, não tem mais morte. Cada um de nós recebe um corpo glorificado e reinaremos com o Senhor para todo sempre. Então, quando o Senhor foi assunto aos céus, saiu de uma dimensão física para uma dimensão espiritual, Ele assumiu a sua posição de autoridade suprema. Ele agora assumiu, acabou a obra expiatória aqui da terra. Agora eu dou início à obra expiatória celestial. Amém, irmãos? Esse foi o sentido da ascensão de Jesus. Viu? E o anjo disse: esse Jesus que vocês estão vendo, ele voltará da mesma maneira que vocês estão vendo agora ele subir. Ele voltará de uma maneira visível. Todos nós contemplaremos. Os mortos ressuscitam, vão ao encontro dele entre nuvens. Os que estiverem vivos são arrebatados junto com os mortos. Recebe um corpo glorificado. O Senhor destrói os céus e a terra. Ele faz tudo novo. Eis que eu faço tudo novo. Novos céus, nova terra. Céu e terra passam a ser uma única coisa. Se confundem numa só coisa. E é onde nós habitaremos para sempre com o Senhor. Viu? A vida eterna com Deus. Você vai estar lá, eu vou estar lá, nós estaremos lá. E é para sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Diga glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Aleluia. Vamos ficar de pé.